Nesse vídeo eu coloquei agora exemplos quando tem ramificação e quando tem insaturação. No caso aqui, ó, a dupla ligação é a insaturação, tá? Então, ó, primeiro passo é o de selecionar a cadeia principal. Sendo que vocês observaram na regrinha que eu passei que agora eu vou atribuir a menor numeração à insaturação. Então, se eu tenho uma cadeia com ramificação e insaturação, o menor número vai para a insaturação. Então, o correto é eu numerar da direita para a esquerda, certo? Pronto. Então, aqui eu tenho uma ramificação. Essa ramificação, ela está no carbono 5. Ela se chama metil, não é isso? Então, ó, primeira coisa que você nomeia é a ramificação. Então, é 5-metil, porque ela está no carbono 5, certo? E agora eu vou nomear a cadeia principal. A cadeia principal, ela tem 6 carbonos. Então, ó, para 6 o prefixo é X. Observe agora que eu tenho dupla, eu não só tenho ligações simples. Se tiver pelo menos uma dupla, aí o infixo vai mudar para em. Agora eu tenho que dizer em que carbono está essa dupla. O carbono, aliás, a dupla, ela se apresenta entre o carbono 2 e 3. Então, você bota que ela está no carbono 2, porque você vai colocar o menor número. Então, você bota aqui, ó, um hífen 2, para dizer que essa dupla está no carbono 2, certo? Ela está entre o carbono 2 e 3, mas você vai botar que é o carbono 2. E você bota o infixo em, porque tem uma dupla e a terminação O. Então, vou repetir. Eu tenho aqui, ó, no carbono 5, o metil, então 5-metil. A cadeia tem 6 carbonos, então, ó, 6 carbonos, prefixo X. Tem uma dupla ligação no carbono 2, então eu boto depois do prefixo. Como é uma dupla, eu boto o infixo em e a terminação O. Então, eu tenho aqui, ó, 5-metil-X2-eno. Primeiro nomeia a ramificação, depois nomeia a cadeia principal, indicando onde é que está a dupla ligação, ok? Então, vamos agora para essa situação. Lembra da regra que eu falei? Que a dupla ou a tripla ligação tem que estar na cadeia principal. Então, embora aqui seja a maior sequência de carbonos, eu tenho que incluir na minha sequência a dupla ligação. Alguns livros colocam a ramificação com dupla ou tripla e eles nomeiam, tá? Mas outros dizem que essa regra ela não é usada. Então, a gente vai para a regra comum, que é essa aqui, onde eu incluo na cadeia principal a dupla ligação. E aí, a ramificação vai ser essa aqui. Certo? Então, veja que há uma diferença quando eu tenho dupla ou tripla ligação na cadeia junto com ramificações. A regra vai mudar. Agora, o segundo passo, que é a numeração. A numeração tem que atribuir à dupla ligação o menor número. Então, eu vou numerar da esquerda para a direita. Primeira coisa que a gente nomeia é a ramificação. Ela está no carbono 2. Então, vai ser 2. Essa ramificação ela tem 2 carbonos, o prefixo é et e a terminação é il. Então, 2-etil. E agora, nomeando a cadeia principal. Ela tem 5 carbonos, então você usa prefixo pente. Observe que no carbono, essa dupla, ela está entre o carbono 1 e 2. Então, no carbono 1, você nunca diz o maior, você diz o menor, tá? Então, no carbono 1, eu tenho a ramificação, certo? E quando é uma dupla, o infixo é em. E a terminação é O, porque é hidrocarboneto. Então, o nome da cadeia é 2-etil-pente-1-eno. Algumas vezes, o pessoal também costuma usar da seguinte forma. 2-etil,
Penteno. Essa nomenclatura é antiga. Atualmente usa essa aqui de cima, tá? Agora vamos para essa aqui. Observe aqui. Essa aqui é o correto é você selecionar dessa forma. Porque observe o seguinte. Essa aqui, essa sequência aqui, tem a mesma quantidade que essa sequência aqui. Mas mesmo que eu selecionasse aqui, ó, ia ficar esse pedaço de cadeia, que às vezes é nomeado como tese-butil, mas para a nomenclatura usual, você usa essa regra em que você vai ter as ramificações aí, certo? Soltas, ok? Então, essa aqui é minha cadeia principal. Eu vou numerar de forma que a dupla ligação pegue o menor número. Então, eu vou numerar nesse sentido aqui. Aí, eu tenho essa ramificação, tenho essa e tenho essa, tá? Então, no carbono 5, eu tenho um metil. No mesmo carbono, eu tenho outro metil. E no carbono 4, eu tenho a ramificação etil, certo? E aí a gente vai usar aquela história que eu falei para vocês. É muito confusa a parte de nomenclatura, porque uns livros abordam de um jeito, outros livros abordam de outro. Se eu fosse fazer, eu ia fazer com a sequência, né? Tipo 4, depois o 5. Eu ia fazer pela numeração, que eu acho mais correta. Mas aí a gente vê tantos livros, os livros são bem confusos, eles não mostram exatamente. Então a gente vai pela ordem alfabética, que muitos também, a maioria fala que você tem que seguir a ordem alfabética. Então, pela ordem alfabética, quem vai primeiro ser nomeado é o etil. Então, no carbono 4, eu tenho o etil. Agora, e o que é que eu faço com esses dois aqui, ó? Os dois são iguais, não é isso? Para você não botar 5-metil, 5-metil, você vai dizer que no carbono 5 você tem 2-metil. Então, você bota assim, ó, dimetil. Certo? E agora você vai nomear a sua cadeia principal. É uma cadeia com 6 carbonos, e aí você usa o prefixo X. Tem uma dupla entre o carbono 1 e 2, ou seja, no carbono 1 eu tenho uma dupla, então eu vou usar o infixo em e a terminação O. E agora vamos para essa outra aqui, né? Essa outra cadeia. Bom, como eu falei para vocês, a regra tinha falado, primeiro, que tem que ser a maior sequência de carbono, segundo, que a insaturação dupla ou tripla tem que estar na cadeia principal, certo? Então, essa aqui é minha seleção, essa aqui é minha ramificação. Vou numerar agora. Aí, observe que no carbono 3 está o metil, né? No carbono 3. Então, a cadeia vai se chamar 3-metil. 3-metil. Aí, a cadeia tem 6 carbono, a cadeia selecionada, que é a principal. Então, prefixo X. Observe que eu tenho uma tripla ligação entre 1 e 2. Então, no carbono 1, eu tenho uma tripla. O infixo para a tripla é IN. E a terminação é O. Então, ó, se eu só tiver ligações simples, esse infixo é AN. Se eu tiver ligação dupla, o infixo é EN. E se tiver ligação tripla, o infixo é IN, tá? E agora fica essa por último. Essa aqui é a lição de vocês. Vocês vão nomear essa cadeia aí da letra J, com todas essas dicas que eu dei. Então, primeiro você vai selecionar a cadeia principal, depois vai numerar atribuindo o menor número para a tripla ligação. Vai dizer onde é que está a ramificação, vai dar o nome primeiro da ramificação com a numeração, indicando qual carbono ela está localizada. E vai colocar o prefixo da cadeia principal, depois vai colocar o infixo referente
a tripla ligação, lembrando de numerar, né, a cadeia, você tem que dizer em que carbono, se é 1, se é 2, se é 3, se é 4, qual é o carbono, qual a numeração do carbono onde está essa tripla, e aí você fecha com O para dizer que é um hidrocarboneto. Beleza, gente?